Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 52, ao segundo nessa temporada 2021. E você já sabe, toda semana estamos aqui debatendo os temas do esporte, problematizando, botando o dedo na ferida, apontando aquilo que nos incomoda. A gente acredita que um outro mundo da bola é possível. Então vamos lá! Deixa eu movimentar essa mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu sou Alexandre Arraes, mando o meu primeiro canhotaço lá para Juiz de Fora, para Mônica Cury. Tudo bom, Mônica? E aí, Alexandre? Tudo jóia, tudo indo, né? Vou substituir o Ebert aqui nessa fala, já que hoje a gente está com o time meio desfalcado, o Ebert não está, a Mariana também continua no departamento médico, mas já já eles estão de volta, porque nós começamos o nosso 2021 aqui no Ala Esquerda. Um olá também para todo mundo que está ouvindo a gente, que para um pouquinho aí para escutar a nossa resenha aí semanal, os nossos pitacos, tudo que a gente tem para dizer aí do mundo da bola, com essa versão um pouco mais politizada que é o Ala Esquerda, né? Eu vou girar rapidinho também para o meu amigo Thiago Porto de volta para o Rio de Janeiro essa bola aí, para a gente iniciar esse papo aí que vai ser hoje muito bom. Eu queria só também, antes de passar para você, Thiago, aguenta aí. Só fazer uma homenagem aqui para minha cidade, Juiz de Fora, que essa semana aí o JF Vôlei voltou para a Superliga A, está classificado novamente para a elite do vôlei brasileiro. A cidade ficou muito contente com esse resultado, muito feliz, ainda mais que a prefeita aqui também já anunciou que o nosso ginásio poliesportivo vai ser finalizado na gestão dela em 2022. Já tem muito tempo que as obras desse ginásio começaram. Ela falou que o dinheiro já está lá, que é só desembolar. E ela já desembolou, vai começar. Então o JF Vôlei deve jogar ano que vem no novo ginásio. A gente espera aí que a gente consiga colocar público, né? Que essa pandemia melhore e que a gente possa ver o JF Vôlei de novo na Superliga A. É isso. Queria fazer essa homenagem. Desculpa, Thiago. Agora manda ver, aí é você. Ótima notícia, Mônica. Ótima notícia. É bom ver o JF de volta à Superliga A. Parabéns. Bom momento a todos os ouvintes do Ala Esquerda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário vocês estão ouvindo. Seja qual for, sintam-se abraçados. É bom estar com vocês mais uma vez no Ala Esquerda 52, né? Mais um programa. Eu vou convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, @alaesquerda7, Instagram, @ala_esquerda7. 7 é o número 7, não por extenso. Então, já vou tocar a bola para frente, porque a gente tem muita coisa para conversar, né, Alexandre? É isso, Thiago, exatamente. A gente não passa uma semana nesse país, na verdade, eu falo de uma semana, mas um dia, uma hora, toda hora é uma notícia ruim, é um problema, é uma situação complicada. E no esporte não poderia ser diferente. A gente vem acumulando aí no decorrer dos dias, dessa semana, várias notícias que realmente são difíceis de engolir, né? Muito complicadas, que merecem uma reflexão, e a gente trouxe para esse programa de hoje um espaço para a gente abordar temas dessa semana que nos indignaram, que nos incomodaram e que merecem aí um espaço para a gente poder discutir. Eu já vou levantar a primeira bola. Para mim, realmente é algo difícil de engolir quando o presidente do Flamengo, Landim, dá uma entrevista dizendo que o Flamengo vai se incorporar, como já aconteceu com o Atlético Paranaense, a essa campanha de organizações privadas terem direito à compra de vacinas e furarem a fila do SUS e da dinâmica do Plano Nacional de Imunização e passando à frente das pessoas que mais precisam realmente, que são as pessoas mais pobres e que têm que circular na rua porque não tem outra forma de sobrevivência. Então é incrível quando acontece esse tipo de coisa. Eu não preciso nem ficar lembrando as pessoas outras ações dessa direção do Flamengo que envolvem desde da negociação ultra-empresarial em relação ao que aconteceu com os meninos do Ninho do Urubu. É muito importante, acho, fazer esse destaque, porque as pessoas ficam discutindo clube-empresa, pegando exemplos internacionais, e, na prática, mesmo o Brasil sendo formado por clubes que são associações sem fins lucrativos, que têm outra perspectiva, pelo menos na sua fundação, na prática elas são geridas
por empresários de uma forma empresarial. Essa é a forma com que os clubes funcionam. Então, quando chega a situações gravíssimas como essa, é isso, tentando negociar diminuição, né, do ter que ser pago para as famílias, né, enfim, é tentar joguetes dentro da justiça para poder prorrogar prazos e não fazer determinados pagamentos. Então, assim, é uma vergonha. Né, a MP do mandante, as relações com o governo Bolsonaro, tudo isso não vou abordar nesse momento, mas quando vem essa história da vacina, é realmente revoltante, porque, foi até dar uma olhada, o Flamengo hoje, de acordo com últimas pesquisas, todo ano tem alguma pesquisa, acho que a mais recente que eu identifiquei aqui, é isso, sempre sinalizando que hoje o Flamengo tem aproximadamente 20% dos torcedores brasileiros, da população brasileira. Então, mesmo que a gente faça aqui um pool de 3, 4 pesquisas, dali entre 30, 32, 35 milhões de torcedores. É isso que o Flamengo tem no universo brasileiro. E aí você olha as eleições para esse triênio aí, que pegou 19, 20, 21, que é o período do Landim, e o Landim, que teve 62% mais ou menos dos votos, teve 1.889. Olha só, um cara que teve 1.889 votos, ele dirige um clube que tem 35 milhões de torcedores, que só no sócio-torcedor já são 75 mil. 1.889 é menos que 0,1% do total dos torcedores do Flamengo. 0,006. É inacreditável. É alguma coisa que tem que ser pensada urgentemente no que se refere à legitimidade das direções do clube. E a perspectiva de fazer uma separação entre o que é o clube, o que é a torcida do clube e o que é uma direção de um clube. Porque hoje a direção dos clubes, que são formadas por grupos de empresário, na sua grande maioria, e com conselhos deliberativos também, com aquela turma que está sempre ali no clube, a mesma patotinha, aquela mesma panela, controlando votos ali de 1.000 e poucas pessoas, se colocam à frente de uma potência como essa, de um clube que poderia ter uma repercussão nacional se estivesse hoje apontando determinadas mazelas que acontecem no Brasil, se estivesse usando a sua camisa, usando suas redes sociais, usando seu Instagram, usando a palavra dos seus jogadores para, por exemplo, uma conscientização da população em relação à questão do isolamento, do distanciamento social, da questão da vacinação. Por que não o Flamengo se envolver numa campanha? Você que se vacinou pela primeira vez e por acaso não voltou, se você não voltar para a segunda dose, você não está imune. Então fique atento. Por que não se envolver nesse tipo de campanha? Mas não, isso não interessa, isso não participa. Isso é algo muito angustiante, isso é a realidade da grande maioria dos clubes e é algo que, quando a gente vê essa direção de ultradireita ligada a setores de ultradireita, controlando de tal forma o Flamengo, é realmente algo difícil de entender. Quer dizer, não é difícil de entender, melhor colocando de uma outra forma. É algo totalmente entendível por conta da forma que funciona o esporte de elite do Brasil, em especial o futebol e as suas panelinhas, mas é algo que necessita uma mudança. Eu digo isso aí, passo para os colegas para, se quiserem repercutir um pouquinho, discutir um pouco essa questão, porque, às vezes, aqui no Brasil, a gente acaba... Assim, alguma coisa acontece e aí a gente fica indignado, mas aí já é tarde demais para você mudar. A gente tem que antecipar essas indignações para evitar que as coisas aconteçam, porque depois que elas acontecem, é muito difícil. Daí o que fizeram com o Maracanã. Ninguém vai aparecer e falar, não, vamos quebrar essa arena e vamos reconstruir o Maracanã antigo. Isso não vai acontecer, infelizmente. Então, quer dizer, a gente tem que se antecipar aos fatos, a gente tem que ter uma leitura mais atenta dos movimentos, dos grupos que controlam o poder no ambiente do futebol, no ambiente dos esportes, e tentar se antecipar ao máximo e propor coisas diferentes, porque, caso contrário, é isso, se as mesmas pessoas se tornam donas, absolutamente donas, e sem nenhuma responsabilidade ou preocupação com posições diferentes ou com o que representa, na verdade, o clube, o usam dos seus interesses particulares. Olha, essa estava na minha garganta, é o primeiro canhotaço que eu mando hoje. Estava entalado aí, né, Alexandre? Mas não foi surpresa, né?
No episódio anterior aqui do Ala Esquerda, o Ala Esquerda já tinha falado sobre isso. Eu lembro que disse exatamente isso, que essa possibilidade de empresas comprarem a vacina, que eu tinha certeza absoluta que os clubes de futebol, principalmente os grandes, que têm dinheiro, têm mais acessibilidade com isso, iriam atrás disso. Até para fazer uma falsa propaganda ali, uma falsa afirmação de que, olha, tá vendo como eu me preocupo com os meus atletas, como eu cuido da saúde deles e tudo mais, papai, eu vou gastar esse dinheiro sim para vacinar os meus atletas. Só que é isso que você falou, né? Você já falou muito bem sobre esse assunto de forma geral. Não funciona assim, né? A gente vive numa sociedade, algumas pessoas não vão ter esse privilégio, enfim. Isso aí que você já deixou bem claro. É muito triste tudo isso, Alexandre, porque é isso. A gente já espera, a gente já sabe que esses caras vão fazer isso, né? Eu já sabia, eu falei semana passada que nós todos falamos, a gente já sabe quem são as pessoas que vão fazer isso, a gente já sabe como que vai se articular. A extrema-direita e esse pessoal liberal, né, o liberal aqui no Brasil, eles são completamente previsíveis, porque eles agem de acordo com sempre atrás do dinheiro, assim, onde vai dar mais lucro. Então a gente já sabe mais ou menos como que eles vão agir, né? É impressionante, sim. Eu também estou muito preocupada porque a pandemia não está melhorando, os números não estão abaixando e o esporte está aí, ó. Tá aí, querendo fazer evento, querendo fazer coisa. Libertadores começa ainda em abril. O Fluminense tem o primeiro jogo, dia 22 de abril, uma quinta-feira, contra o River Plate. Um jogo que ia ser, assim, Maracanã entupido, lotado. Eu queria muito ir, mas que nesses tempos é isso, cara, não dá para ir. O que me preocupa, tava me preocupando muito, assim, pensando assim, cara, a torcida tá insana, querendo participar da Libertadores, querendo torcer, vão aglomerar da mesma forma nos bares ao redor do Maracanã, como outras torcidas assim já fizeram no Campeonato Brasileiro mesmo e tal. Quando é jogo decisivo, vai uma galera, né? O povo não tem noção de nada. Mas, assim, eu espero muito que a torcida do Fluminense não faça isso. O clube já soltou até um comunicado oficial pedindo para as torcidas não fazerem isso. Eu até vi algumas torcidas organizadas dizendo lá, galera, vamos respeitar, não vamos lá, vamos ficar em casa, vamos assistir de casa e tal. Porque é isso, né? As torcidas organizadas acabam devendo a alguém se elas participarem. Porém, o brasileiro, a gente não sabe, não sei o que vai acontecer. Espero muito que a torcida do Fluminense não faça esse tipo de irresponsabilidade. Eu queria falar assim, de uma coisa que me deixou indignado também esses dias, é que assim, não foi nem esses dias, né? Porque a primeira declaração já tem um tempo, foi do Renato Gaúcho. Eu preciso falar sobre isso, gente, saindo um pouquinho da pandemia aqui, porque como nessa bancada de hoje sou a única mulher aqui, eu preciso representar as mulheres do mundo esportivo, preciso falar sobre isso. Mariana, queria que ela estivesse aqui para me dar esse auxílio aí nisso, mas tenho certeza que vocês também vão estar super de acordo com o que eu disser aqui. O Renato Gaúcho fez uma fala horrível, se eu não me engano foi no ano passado, final do ano passado, e esses dias o Neymar deu a mesma declaração, objetificando mulheres e sendo uma declaração machista horrorosa, comparando posse de bola de time de futebol com mulher. Não sei se vocês lembram que o Renato Gaúcho falou não tem ganho nenhum no time ter mais posse de bola. Pode ficar lá o jogo inteiro com a bola, meu time vai lá, faz gol e ganhei o jogo. É isso que importa. É como você tá na balada, o cara fica a noite inteira ele chavecando uma mulher na balada, eu vou lá, falo uma frase e levo a mulher para casa. É tipo isso, ele comparou a posse de bola com mulheres e tal, e o Neymar esses dias repetiu essa asneira e tá repercutindo muito aí nas redes sociais, que as mulheres jogadoras e fãs do esporte, jornalistas esportivos estão indignadas aí porque o Renato Gaúcho falar já é horrível. Só que a nível de marketing, publicidade, o Neymar atinge muito mais gente, né? Então, assim, cara, 2021, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa ainda, com esse tipo de fala. Eu precisava falar sobre isso aqui nesse ala esquerda, porque não dá para passar umas coisas dessa em branco, né?
já passou na fala do Renato, não poderia passar em branco na fala do Neymar. Vou passar para o Thiago também para ele comentar esses dois assuntos aí. Um tem a ver com a pandemia e o outro tem a ver com nós, mulheres, mas tenho certeza que vocês vão entender minha fala. E queria dar os parabéns também para o meu amigo artilheiro camisa 9, Frederico Chaves Guedes, que fez 400 gols também esses dias. Chegou a uma marca sensacional, incrível. Fred, eu te amo. É, marca incrível do Fred. Muitos artilheiros consagrados do futebol mundial não alcançaram essa marca. Então, realmente o Fred está de parabéns. Quanto à fala do Neymar, sim, o Neymar não perde uma chance, né, de fazer ou falar merda. É impressionante. Ele estava sendo muito criticado pela expulsão em um jogo importante no campeonato francês, que valia a liderança. Ele foi expulso, deixou o time na mão e depois fez teve duas boas atuações na Liga dos Campeões, ajudou o PSG a passar de fase contra o Bayern de Munique, que é uma equipe muito forte, e no momento que ele tinha para se redimir, para deixar as pessoas falarem dele pelo bom futebol que ele jogou, ele fala uma merda dessa, ou seja, ele quebra totalmente o media training, né, quando ele é espontâneo, e mostra que é um machista babaca, assim. Quanto ao que o Alexandre trouxe, é uma indignação compartilhada. Também sou flamenguista e também me revolto com essa diretoria burguesa, aliada à extrema-direita, aliada a tudo que tem de mais nefasto no nosso futebol, no nosso país. Né? E isso também tem a ver com o que eu vou trazer agora, que foi a notícia da Conmebol ter comprado 50 mil doses da vacina. A Conmebol acabou saindo na frente dos clubes e já comprou essas doses e já furou a fila, né? E já vai usar aí essas 50 mil doses na Libertadores, na Copa Sul-Americana. Uma decisão extremamente criticada por médicos, por epidemiologistas, pelos profissionais da saúde, né? É o que o Alexandre falou. E a Mônica também. A lógica é sempre o lucro, é sempre a lógica própria, cada um por si, ninguém pensa nos outros, ninguém pensa em quem realmente está morrendo, quem realmente está precisando. E pode acontecer uma coisa muito inusitada, seria até bom, porque a Anvisa disse que as vacinas que foram adquiridas pela Conmebol, se forem repassadas ao Brasil, se entrarem no Brasil para algum jogo, em algumas circunstâncias, serão apreendidas pela Anvisa e entregues ao SUS e usadas pelo SUS. Eu gostaria muito de ver isso, o SUS tomando as vacinas da Conmebol. Seria lindo, lindo e merecido, porque não é possível que nesse momento do mundo as pessoas ainda queiram de alguma forma se aproveitar da vacina, tirar a vez de quem precisa para simplesmente seguir com as competições. E é isso, o meu primeiro canhotaço vai para a dona Conmebol. Pois é, Thiago. Eu agora tenho feito um parênteses quando eu falo. Essa é uma atitude em desacordo com a visão da área da saúde, porque a quantidade de filhas da puta na área da saúde também é algo que precisa ser apontado e precisa ser dito. Né? Agora, essa semana, casos escandalosos de spray de cloroquina, com médicos envolvidos, a quantidade de planos de saúde obrigando, inclusive, aqueles associados do plano de saúde a tomarem kit cloroquina. Quer dizer, ainda há dentro do ambiente da saúde, inclusive, gente com capacidade de decisão dentro do Conselho Federal de Medicina e tudo mais, que permitem se associar a essa política genocida. Então, quer dizer, a grande maioria não é a favor disso, mas, lamentavelmente, a quantidade de profissionais da saúde que estão de acordo com essas políticas, aceitando esse tipo de coisa, em alguns casos, ministrando e compactuando com essas mortes, cada vez a gente está vendo mais casos, né? E isso é algo profundamente lamentável, né? Em qualquer perspectiva.
Essa questão da Conmebol, saiu até uma matéria dizendo que a CBF vibrou, né, com isso, que a CBF era uma das que estava interessada em rapidamente também adquirir, e com a Conmebol adquirindo, já tem um repasse automático que vai para a CBF. Vamos acompanhar, porque não dá para acreditar na Anvisa também, eu não tenho nenhuma... Eu já não sou favorável a essas agências reguladoras em nenhuma circunstância. Dentro do governo Bolsonaro, então, ainda mais. Essas agências reguladoras, obviamente a gente não vai ter tempo de discutir isso aqui, mas elas foram criadas dentro do governo Fernando Henrique. O grande objetivo era esvaziar a possibilidade de políticas estatais, né? Você esvazia determinado ministério, criando uma agência que tem a indicação de um profissional. Quase sempre essas agências nacionais de saúde, Agência Nacional a própria Anvisa e tudo mais, são indicações de gente que vem do mercado, são quase sempre pessoas ligadas aos empresários daquela área e cujo objetivo é, na verdade, limitar que determinadas políticas estatais aconteçam. Então, sempre vi com péssimos olhos essas agências reguladoras, por mim poderiam terminar todas, mas no caso da Anvisa, que já tem tido uma postura muito dúbia, né, nos últimos tempos, quero ver se vai ter coragem mesmo de intervir se por acaso essas vacinas da Conmebol. Mas, enfim, vamos acompanhar. Em relação ao Neymar, só lembrando que na mesma semana, se eu não me engano, Mônica, havia tido uma grande discussão aqui no Brasil por conta de um caso de racismo no Big Brother, né? O Neymar é um dos caras pagos para comentar o Big Brother, né? A gente tem que ter clareza disso. Tem um conjunto de celebridades que recebem recursos, dinheiro, ou fazer parte de seus acordos e contratos de exclusividade com o canal de televisão YZ, para comentarem também, para ajudarem na divulgação, para chamarem a audiência, e ele já teria dito que aquela discussão sobre o cabelo, né, do participante era muito mimimi. Então não é uma furada só do Neymar, não, né? Ainda mais ele que foi vítima de uma ação racista criminosa há pouco tempo no campo de futebol, que acabou não dando em absolutamente nada, mas aí ele, quando tem uma oportunidade também de fazer uma intervenção nessa temática racial, tão infeliz como nas discussões de gênero, como tem sido, né, a postura do Neymar, praticamente todas as vezes que ele se manifesta, né? Vou levantar mais um canhotaço, tem a ver com a questão dos clubes de futebol, quando é algo que tem realmente consumido aí um pouco da minha atenção nesses dias, que diversos sites, inclusive, que fazem um acompanhamento muito próximo do dia a dia do Vasco da Gama, profissionais, jornalistas, sinalizando o que tem sido a nova direção do Vasco da Gama na sua relação com seus funcionários. Então, nessa perspectiva de demitir muita gente, de mandar embora muita gente, ter chamado esses funcionários querendo fazer acordos em que eles abram mão de um monte de direitos trabalhistas que eles teriam direito para poder receber. Se o cara não concorda, fala, não, cara, meus direitos trabalhistas, a direção fala, bom, então nós não vamos pagar, isso vai rolar na justiça e aí daqui a 10 anos você vai receber. Então, numa tática meio chantagista que deve acontecer em muitos e muitos clubes por aí, mas está sendo levantada essa questão agora, recentemente, no Vasco da Gama. Então, quer dizer, a crise financeira dos clubes acaba sobrando para os seus funcionários de uma forma exatamente como funciona nas grandes empresas, aquilo que eu já estava comentando no primeiro bloco, quando falando da forma de funcionamento da atual direção do Flamengo. E uma outra questão relacionada a clubes, e aí não é só a clubes, é o ambiente esportivo, que tipo de patrocínio, que tipo de parceria você faz para eventos, né? Eu já tinha ficado muito chocado quando a ESPN fazia o campeonato de futebol americano e um dos seus patrocinadores foi a loja da Havan. E a propaganda era isso, era um boneco da Estátua da Liberdade correndo com uma roupa de jogador de futebol americano, com capacete e atrás a camisa 17. Eu achava incrível que a ESPN tenha aceitado aquilo, porque era óbvio uma propaganda política, não dá para dizer que é subliminar, é explícita, né? Porque a relação da Havan com o Bolsonaro e do seu presidente o presidente da Havan era muito próxima, e era óbvio o uso do número 17. E isso continua acontecendo. E agora, durante a pandemia, existem vários veículos esportivos
que tem entre os seus patrocinadores a Prevent Senior. A Prevent Senior é uma empresa de planos de saúde, o foco dela é terceira idade. Ela foi um dos primeiros casos que apareceu com focos de Covid em São Paulo, de idosos, e ela tem sido denunciada aí praticamente diariamente por médicos que trabalham lá, enfermeiros, que são casos de médicos, inclusive com Covid, que foram obrigados a trabalhar, casos de enfermeiros e outros profissionais obrigados a ministrar o kit lá, cloroquina e tudo mais. Quer dizer, é muito importante que nesse momento que a gente cobra clareza, transparência nas decisões em todas as esferas, que o ambiente esportivo, seja televisão, seja rádio, seja site, seja quem for, e o patrocínio dos clubes de futebol tenham responsabilidade naquilo que estão fazendo, porque temos que cobrar. Como é que você se une a esse ou aquele grupo? Como é que você aceita esse ou aquele patrocinador? Como é que você coloca na camisa do seu clube, quer dizer, algo mais sagrado, impossível, para a pessoa lembrar que no ano de 2021, qual era a camisa do seu clube? Era essa aqui. Aí tem lá, associado ao nome de pessoas criminosas ou sem nenhuma ética, enfim. Tudo isso tem que ser toda hora resgatado, porque senão essas coisas vão caindo no campo do isso não é tão importante, temos outras coisas mais importantes para ver agora, e a gente vai esquecendo e aquilo. Se passar, depois fica difícil voltar. É bem isso, Alexandre. E na área da comunicação, assim, do marketing, eu sou formado em comunicação, já estudei muito marketing esportivo, leio muita coisa a respeito e tudo mais. Sempre que eu viajo também, seja para estados, cidades diferentes aqui no Brasil ou para qualquer outro lugar fora daqui também, visito clubes, estádios e procuro saber, né, como é a comunicação daquele clube, como que ele se comunica mesmo com a sociedade de forma responsável ou não, enfim, etc. Essas coisas, né? E aí uma coisa que foi dita para mim, assim, na Alemanha, na Inglaterra, esses clubes, assim, mais... os grandes clubes de lá, né? É que essas empresas que eles escolhem para serem patrocinadores do clube são escolhidas por ter um discurso parecido com o clube, sabe? Eles dão muito valor a isso, e na comunicação atual, no marketing atual, seja no esporte ou não, a gente fala muito isso, assim, os comunicadores de forma geral falam muito isso. Você precisa ter um discurso muito parecido, assim, com essa empresa vai patrocinar esse evento aqui que você está fazendo, essa empresa dialoga com esse evento, sabe? Porque se é uma empresa, não sei, se você vai fazer um evento, uma feira, por exemplo, de produtos alimentícios, de qualidades, aí você convida uma empresa para ser patrocinadora, uma empresa que taca agrotóxico em tudo quanto é lugar, não sei o quê. Então, assim, não combina, o discurso não combina, né? Então, na comunicação isso é muito olhado. E nos clubes aqui do Brasil, cara, é bem isso, assim, eles... tem dinheiro, vem. Tem um discurso psicopata da empresa, às vezes tem um discurso fascista, porque a Havan é um discurso fascista, né? Irresponsável de muitas empresas, algumas empresas com investigação por trabalho escravo ou algo do tipo, e entra em qualquer clube brasileiro. Essas empresas entram em qualquer clube brasileiro, basta dar o dinheiro. Então, sim, é o que a gente falou até no outro programa também. A responsabilidade social dos clubes não existe. E essa parte patrocinador que você falou, Alexandre, muito importante, muito bem falado, inclusive, é uma delas. Porque é responsabilidade social. Você estampar sua camisa com uma empresa que tem trabalho escravo, ou que tem um discurso fascista, ou que faz isso com os trabalhadores, né? Cara, né? Cadê a responsabilidade social desse clube? Não tem. É o que a gente falou no outro programa. Mas o meu canhotaço nesse segundo tempo aqui, tô fazendo igual o Fluminense. Às vezes eu espero o melhor pro segundo tempo, porque no primeiro tô meio... vamos devagar, não sei o que. Tô fazendo igual o Fluminense. Só jogo no segundo tempo, às vezes. Mas eu queria falar uma coisa que tem me preocupado, assim, me deixado até um pouco aflita de entrar na internet, ler notícias, procurar saber sobre as Olimpíadas, que tudo leva a crer que irão mesmo acontecer ainda esse ano. Lembrando que a Olimpíada era para ter acontecido
no ano passado, 2020, em Tóquio. Com a pandemia, foi adiada para agora, 2021, para o dia 23 de julho a 8 de agosto, a Paralimpíada de 24 de agosto a 5 de setembro. Quer dizer, tá aí, faltam menos de 100 dias já para as Olimpíadas. 100 dias passa, ó, num segundo, e a gente está enterrando cada dia mais pessoas. E eu não consigo entender como essas Olimpíadas vão acontecer, sabe? Eu até li esses dias que uma autoridade lá do Japão, um secretário-geral, disse que não tem certeza ainda se vai acontecer, se os Jogos Olímpicos vão acontecer esse ano, porque o clima lá está de total insegurança e instabilidade, né? Se a gente vê os organizadores querendo que os jogos aconteçam de qualquer forma, o que eu tenho lido, as notícias que eu tenho lido é que a população não quer que aconteça. A população está com medo. A população está com medo por quê? Porque lá já está uma catástrofe, né, no mundo. E aí você ainda traz pessoas de fora com outras variantes, correndo o risco de ser uma... Olha, é muita irresponsabilidade tudo isso. Li também esses dias que lá no Japão tem uma variante japonesa que inclusive é resistente a vacinas. Olha o perigo disso. Li na Isto É, quem quiser procurar aí. Olha o perigo disso. Atletas do mundo inteiro, de países que não têm o mesmo acesso a vacinas e a sistemas de saúde como outros. Porque tudo bem, os atletas da Suíça provavelmente vão chegar lá vacinados, vão voltar se algum tiver algum sintoma, alguma coisa, vão ter tratamento e tudo mais. Mas e outros países? Não só aqui da América Latina, mas da África, da Ásia mesmo, sabe? O UOL fez uma pesquisa, inclusive, muito interessante assim, sobre as Olimpíadas. Primeiro já destacou que 1 em cada 3 atletas brasileiros provavelmente já teve Covid, né? Isso já é um número sim, assustador. Baseou-se na população brasileira e tudo mais. Mas essa pesquisa do UOL, e eu quero ressaltar aqui a metodologia utilizada para a pesquisa, porque a gente sabe, né? A mesma pesquisa, dependendo da metodologia, pode dar resultados completamente diferentes. Essa pesquisa foi feita de forma online, enviado formulários para 107 atletas de 14 diferentes modalidades, coletivo ou individual, que tem base de treinamento em 10 países diferentes, principalmente aqui no Brasil. 80% desses 107 atletas que responderam treinam aqui no Brasil, mas nem todos. Modalidades diferentes, respondidas pelo formulário online e de forma anônima, para deixar claro a metodologia da pesquisa, porque interfere no resultado. E aí, cara, olha só o número que chegou. 76% desses atletas que responderam é a favor da realização dos Jogos Olímpicos em julho. É uma pesquisa anônima, eles poderiam, porque é óbvio, para o atleta que tem patrocinadores, que tem gente envolvida por trás, clubes, às vezes, né, uma responsabilidade a mais do que ele, às vezes não está na mão dele só, a gente entende. Como que você vai virar para um atleta e falar assim, você não devia ir, se você fosse responsável, você não deveria nem ir para as Olimpíadas. Mas como, se o atleta precisa do patrocinador, do dinheiro investido, se aquilo é a vida dele, é muito difícil colocar a responsabilidade em cima do cara, né, da pessoa, enfim. Mas aí responde-se uma pesquisa anônima e 76% quer que os jogos aconteçam. 7% acha que a Olimpíada deve ser cancelada e 18% pensa que seria que a melhor saída seria adiar novamente o evento. Cara, 76% quer que aconteça. Então não são nem só os clubes que não têm responsabilidade social, né? São as pessoas mesmo. O Brasil, cara, é inacreditável, porque eu tô preocupada, eu que não vou para lá, sabe? Com medo, assim, do que possa acontecer lá. A sociedade japonesa ali, os japoneses, pelo que eu tenho lido, não conversei com ninguém que mora no Japão, mas tenho lido muitas notícias sobre isso, porque isso está me deixando aflita. Ninguém quer que isso aconteça, a maioria do povo lá não quer que aconteça, e 76% dos atletas brasileiros querem de qualquer jeito ir, sabe? Eu queria falar, esse foi meu canhotaço desse segundo tempo, porque assim, te falo que eu fiquei triste, sabe, tudo isso, né?
porque no meu íntimo aqui a gente fica tentando ser otimista com as coisas e pensar assim, não, cara, mas se ele pudesse escolher, se o atleta não tivesse que dever tanto para os patrocinadores e tal, se ele pudesse escolher, talvez ele não fosse mesmo, sabe? Se ele ia bater o pé e falar assim, não, para essa Olimpíada aí desse jeito, eu não vou, muita falta de responsabilidade. Mas eles vão sim, eles vão, porque anonimamente 76% diz que aconteça. Mônica, realmente fica difícil defender os atletas, né? Nessa situação, com essa pesquisa, dizendo que 76% querem que a Olimpíada aconteça, porque é o que você falou, coloca em risco atletas, funcionários, a sociedade japonesa, a sociedade de todos os países que vão, porque os atletas vão voltar para os seus países. Muitos podem voltar contaminados, inclusive é um fato alarmante, né, que o Japão já tem variantes resistentes à vacina. É realmente angustiante. Assim, a gente fica com uma sensação de impotência muito grande e torcendo para que o bom senso, de alguma forma, encontre uma brecha aí no meio dessa lógica mercantilista e as Olimpíadas sejam canceladas, né? E o meu canhotaço é algo mais abstrato, esse segundo canhotaço, mas vai sobre as transmissões do futebol brasileiro hoje. Quem diria que eu, Thiago, hoje em 2021, sentiria saudade da Globo? Pois é, porque Libertadores no SBT, Campeonato Carioca na Record, assim, além da qualidade ser ruim de transmissão, os torcedores ficam perdidos, assim, não há uma estrutura para passar os jogos, não há uma divulgação correta de horários, não há. São transmissões que não contemplam o torcedor. E aí, indo além do SBT e da Record, né, que são duas emissoras comandadas também, estão sendo favorecidas nesse governo, né? O genro do Silvio Santos trabalha lá na comunicação do governo federal. O Bispo Macedo, dono da Record, apoiador do governo, também está sendo favorecido. E além disso, tem essas iniciativas, né, de TVs dos próprios clubes, mas que não contemplam a torcida de forma geral, porque não são gratuitas. E tem também o serviço de streaming no Campeonato Carioca, por exemplo, mas quem vai pagar 3 vezes de R$ 32 para assistir o Campeonato Carioca hoje, no meio da pandemia, no meio de uma crise absurda que a gente vive por conta da falta de políticas socioeconômicas do governo, por conta da pandemia? Quem vai pagar? Então, o que acontece? O futebol se elitiza cada vez mais. Assim, eu tô falando sobre isso, claro que no momento seria ideal nem estar tendo futebol, né? Mas já que está tendo, é algo que tem me chamado a atenção. O futebol se elitiza cada vez mais. O povão já não consegue ir pro estádio. Isso antes da pandemia, porque o ingresso é um absurdo. Agora estão tirando os jogos da TV aberta. É um jogo ou outro que passa, né? E fica essa guerra, essa briga, uma hora tá na Globo, outra hora tá na Record, outra hora tá no SBT, e o povo não consegue assistir na TV aberta, não consegue assistir nem na TV fechada, né? Tem agora cada um tem o seu streaming, e com isso o povo brasileiro vai perdendo cada vez mais o interesse pelo futebol. E o futebol brasileiro vai para onde nessa história? Está sendo totalmente elitizado, totalmente tirado das mãos do povo, e aí é um tiro no pé, né? Como a lógica capitalista, a lógica do lucro acima de tudo, ela acaba sendo sempre um tiro no pé, assim como a política do Paulo Guedes não é boa para a nossa economia. Sem o povo, o futebol acaba. O futebol brasileiro vai acabar. É isso que está acontecendo. Pois é, Thiago. Vamos para a reta final aí, a nossa última rodada aí já de despedidas também para a galera. Pois é, mais uma vez muito bom estar aqui pelo lado esquerda. Em relação à preocupação da Mônica, é isso, né? Quer dizer, é incrível. Por um lado, a falta de uma maior conscientização de uma parte dos atletas. De outra, as totais faltas de condição, principalmente alguns atletas olímpicos têm, né? Não sei se vocês viram essa semana, acompanharam a história do Esquiva Falcão, aquele lutador de boxe,
que estava entregando pizzas, porque o cara, sabe, não tinha nenhuma outra forma de renda, a mulher dele começou a fazer pizzas em casa e ele entregando e pedindo desesperadamente um patrocínio. Ele não é mais um atleta olímpico, né, porque ele agora participa de lutas, enfim, no circuito profissional, mas por conta da pandemia elas não estão acontecendo. O cara está um ano parado, não tem outro caminho, e estava fazendo isso. Então, a gente imagina quantos atletas de esportes que não têm muita visibilidade, esportes, sabe, é o halterofilismo, é a luta greco-romana, né, são alguns atletas da ginástica, o pessoal do boxe, enfim, e a enorme dificuldade que eles têm. Então, como não tem política esportiva nesse país nenhuma, nessa hora é realmente desesperador. Agora, e aí apostam tudo nisso, de uma visibilidade de uma Olimpíada, de conseguir um patrocínio através de um bom desempenho, e aí topam tudo. Esse é o drama, né? É o que a gente tem visto. Essa semana também se falou da situação delicadíssima que os clubes de menor investimento, principalmente aqui no Rio de Janeiro, estão passando, porque o acordo com a Record foi muito pior para eles financeiramente do que era com a Globo. Eles estão recebendo menos. Havia uma perspectiva, né, que foi vendida para eles pela federação, principalmente para o Flamengo. Haveria outras formas de recursos, isso acabou não acontecendo, e com a pandemia, a paralisação do público, né, nos estádios, isso ficou muito pior. Então, você imagina o desespero de clubes pequenos aqui do Rio de Janeiro. Então, você já projeta isso para o resto do país, né? O que não está acontecendo com esses clubes. Então, assim, é um drama muito grande, uma situação muito complicada para aquela massa aí de 80%, 90% dos atletas profissionais que ganham muito pouco e estão muito longe de ser aquele elite de profissionais do futebol, né? Último elemento que eu gostaria de colocar nessas nossas discussões, a gente comentou lá no programa passado, na hora que a gente estava falando sobre a situação da escola, né, enfim, de que muito mais importante é a vida nesse momento, mas é isso, a forma com que esses irresponsáveis, essas figuras que não teriam compromisso com justiça social nesse país e melhoria da situação de vida desse país fazem, é que eles impõem uma realidade para a gente e a gente tem que discutir essa realidade. Então a gente tem que discutir isso. Poxa, mas é melhor que a criança fique com saúde do que um ano fora da escola do que arriscar dentro da escola. Pois é, mas a gente nem deveria estar discutindo isso. A gente deveria estar discutindo o seguinte: por que essa criança está um ano fora da escola? Não deveria estar, porque a gente já teria tido uma outra política de vacinação, uma outra política de lockdown, e fazer com que a grande maioria dos outros países, em que as crianças ficaram 2 meses nas escolas, aí quando a situação ficou pior, elas voltaram, saíram um pouco, aí ficou no online, aí melhorou a situação, aí ela volta, mas em que condição, com que percentual de crianças, com que profissionais, em quais escolas? Quer dizer, não teve nada disso, absolutamente nada disso, e nesse caso não é só o governo federal, é a responsabilidade dos governos estaduais e municipais também, é isso, quer dizer, eles impõem uma agenda. A irresponsabilidade deles cria o caso concreto e a gente tem que ficar discutindo em cima disso. Quando são situações que a gente deveria estar discutindo numa outra circunstância, né? Não deveria estar como está agora. A gente deveria estar discutindo um outro cenário, mas eles nos obrigam a discutir esse cenário que eles nos impõem. Então, tem sido assim em praticamente todas as políticas sociais, e no esporte não está sendo diferente. Então, quer dizer, a luta será enorme em 2021. Então é isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Mandando um beijo, um abraço aí para todo mundo que está escutando a gente. Passa a bola aí para as despedidas da Mônica. Beijo, Mônica. É isso, temos um programa catastrófico, porém um programa, né? Uma resenha, pelo amor de Deus, até desanima. Eu quero só me permitir finalizar a minha fala aqui hoje, um pouquinho fora do esporte, mas nem tão fora assim, porque tudo diz respeito a tudo, né? Dizendo aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes do lado esquerda, que, cara, a gente precisa defender o sistema único de saúde neste país. Um sistema que os empresários aí, esse pessoal da área médica e da área de plano de saúde, eles querem acabar com o SUS
A gente já sabe por quê, não preciso dizer. E nós precisamos defender o SUS. Porque se aqui no Brasil morreram 350 mil pessoas, mais de 350 mil já, até o momento, sem o SUS, meu amigo, minha amiga da ala esquerda aqui, podia ser o dobro, o triplo de gente. Talvez você nem estivesse aqui. Talvez a gente não... Então, assim, o SUS salvou muita vida nessa pandemia, continua salvando, e nós temos a obrigação de defender esse Sistema Único de Saúde gratuito, um sistema que é para todos, que está vacinando todo mundo, porque a pessoa de 74 anos com 2 bilhões no banco, ele enfrenta a mesma fila no SUS, ou pelo menos deveria enfrentar, que uma pessoa da mesma idade com R$1 na carteira. Então, assim, a gente precisa defender o SUS. A média diária de internação num leito Covid custa em torno de R$2.000. Qual é o brasileiro, a brasileira, que recebe salário mínimo, um brasileiro comum, tirando pouquíssimos, que ia conseguir ficar entubado num leito Covid 15, 20 dias, como a população tem ficado, para salvar sua vida? Quem são as pessoas que seriam salvas sem o SUS? Um leito Covid, inclusive, custa R$100.000. Olha quantos leitos de Covid, prefeituras, estados, o Estado em geral, abriu no Brasil todo para salvar a vida de todo mundo. Quem chegar primeiro está ali no leito e vai ter sua vida, pelo menos a tentativa de ser salvo, que aí já não depende mais, né? Então, sim, galera, a gente precisa abrir esse espaço aqui, sair um pouquinho do esporte para fazer essa defesa do SUS aqui, que eu acho que esse é um dos motivos do ala esquerda existir, essa responsabilidade social que a gente cobra dos clubes de atletas e da sociedade em geral. A gente precisa ter aqui no ala esquerda, nós temos tentado pelo menos, e aí eu abri esse espaço aqui, sair um pouquinho do esporte para fazer essa defesa do SUS. Me despeço com isso aí, e é isso, até semana que vem, galera. É isso, Mônica, viva o SUS. Eu vejo que o pessoal tá até meio sem graça, né? Até esse pessoal empresário, essa galera que quer acabar com o SUS tá meio sem jeito de falar mal do SUS agora durante a pandemia, porque não tem jeito, o SUS está salvando muitas vidas. Dito isso, vou dizer aqui mais uma vez para vocês acompanharem a gente no ala esquerda. A gente está no SoundCloud, no Deezer, no Spotify, no YouTube e em todos os agregadores de podcast. É só escolher o seu favorito que a gente está lá. Então é isso, temos um programa Ala Esquerda 52. Obrigado pela audiência, obrigado por ouvir a gente. Vamos nessa. Então vamos embora, galera. Viva o SUS! Viva o SUS! Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.